Muito bem, nosso abraço aí ao Fausto e toda a equipe da New Ar. Mas agora sim está marcando presença já aqui ao meu lado o vereador Felipe Rosic. Hoje nós vamos bater um papo, falar de vários assuntos aqui. Felipe, é sempre uma honra receber você aqui nos estúdios do programa Bronca da Pesada. Deixa o microfone para o seu bom dia para quem está assistindo agora e o boa noite para quem assiste o reprise. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que nos acompanham. Boa noite para os que vão assistir mais tarde. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu estava me lembrando aqui, quando em 24, foi a primeira vez que eu vim aqui, quando a gente tinha acabado de vencer as eleições, como o tempo passou rápido. Já fazem 2 anos Voou, que isso aconteceu. Impressionante. O tempo voou, foi muito rápido. Mas para quem não conhece o Felipe Rosic, ele é vereador no município de Ariquemes e hoje nós vamos falar vários assuntos sobre a atuação do Felipe Rosic na Câmara. Ele é presidente da Câmara de Vereadores aqui do município de Ariquemes. Felipe, como presidente da Câmara de Vereadores, você tem conseguido alcançar os seus objetivos? Você falou bastante em transparência, né? Exatamente, Patrícia. Logo que a gente chegou ali, nós começamos a gerir a Câmara, nós estabelecemos 3 princípios que foram os pilares para essa gestão. O primeiro deles era a transparência. Quando a gente fala da política, a gente sempre pensa em tudo muito obscuro, tudo muito por baixo dos panos. Essa era a impressão que eu tinha de fora da política e que muitas pessoas têm. Então nós falamos assim, nós vamos precisar fazer uma força-tarefa aqui para tudo que aconteça aqui nos bastidores, a gente dá publicidade. Então, qualquer assunto polêmico, quando surge um assunto polêmico, a gente vem nas redes sociais, a gente vem na imprensa para trazer esse assunto, para esclarecer esse assunto. Nós fazemos algo que é a primeira Câmara do Brasil a fazer, que é uma audiência pública para prestar contas. Então, a cada quadrimestre, nós juntamos a imprensa, convocamos a população e a gente expõe onde foi gasto cada centavo da Câmara, para que as pessoas vejam que não tem desvio de recurso público e, mais que isso, esse dinheiro tem sido gasto com responsabilidade. Então, nós fazemos questão. A cada quadrimestre, nós convocamos a população e mostramos onde foi gasto cada centavo. O segundo pilar que a gente gosta lá na Câmara é a economia. Se nós somos representantes do povo, o povo não tem regalia, o povo não esbanja dinheiro. Então, nós cortamos gastos extras que, ao nosso entender, eram supérfluos para economizar dinheiro público. Parece que quando na política a gente fala de dinheiro público, parece que você vai puxando de um lugar infinito assim. E não é assim, né? E, na verdade, não é isso. Não então, deve ser, pelo menos. Não deve ser. Então, esse é um outro pilar que a gente faz questão de ressaltar para as pessoas verem. Eles estão tratando o dinheiro público com responsabilidade. Então, a gente enxugou ao máximo os gastos que a gente podia enxugar para que sobrasse recurso, e aí vem o terceiro pilar, que é a eficiência. Não adianta você ser transparente, economizar, se você não fizer bom uso desse recurso. Então, essa economia que a gente fez ali na Câmara de Vereadores, a gente conseguiu economizar 2 milhões no primeiro ano, vamos economizar mais 2 milhões esse ano, e a gente precisava devolver isso de alguma forma para a sociedade. E a nossa primeira intenção era comprar algum equipamento de imagem para a saúde. Reinvestir essa sobra, né? Isso. Só que, quando a gente foi consultar os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, eles falaram: Felipe, se você devolver um montante desse para o Executivo, fica evidente de que o orçamento foi feito de forma errada. Então, não pode sobrar esse tanto de dinheiro. Vocês têm o dinheiro da Câmara é para ser gasto na Câmara, o dinheiro do Executivo é para ser gasto no Executivo. E aí a gente juntou os vereadores e a gente chegou numa conclusão. Vamos fazer aqui, na Câmara, setores que a população possa usar. Então, a gente deixa de ser uma Câmara de Vereadores e passou a ser um centro cívico. Ali nós vamos ter, por exemplo, escritórios mobiliados e preparados para as pessoas estudarem para concursos, estudarem para o Enem, as crianças, mas também para atender as pessoas. Então, você não vai precisar mais locar uma sala comercial. Você vai agendar e você vai atender essas pessoas ali na Câmara. Nós teremos 3 escritórios ali dessa forma. Outra coisa que a gente vai investir... Isso antes não tinha. Não tinha, vai ser feito agora. Exatamente. Que legal. Outra coisa que a gente vai fazer ali, a gente colocou a Câmara toda abaixo e está construindo do zero. O nosso plenário, ele vai deixar de ser apenas um plenário, ele vai passar a ser um auditório. Nos dias de sessão, ele vira um plenário. Nos dias subsequentes, as pessoas podem reservar, qualquer pessoa pode reservar gratuitamente para fazer um treinamento de uma empresa, enfim, para dar uma aula. Ele vira um auditório para 300 pessoas. Nós temos dificuldade de ter auditórios na nossa cidade, né? Isso, volta e meia, a gente esbarra nisso. Nós temos da CIA, nós temos ali do auditório Ariquemes, mas são poucos. Então, agora a gente vai ter também na Câmara. Melhoramos os gabinetes para receber as pessoas. O banheiro era um banheiro, assim como a gente brinca de banheiro de rodoviária, era terrível, e tudo isso a gente está melhorando para a população se sentir bem naquele lugar. Esse era dos nossos pensamentos também, que as pessoas voltassem a frequentar a Câmara. E após essa reforma, eu percebo isso
isso lá na faculdade FAAR. Quando a gente transformou a biblioteca, a gente fez uma reforma bem bonita, as pessoas passaram a frequentar. As pessoas gostam de estar em ambiente novo, isso, né? Exatamente. E é isso que a gente está fazendo na Câmara também, para a população voltar a participar das sessões, para estar ali acompanhando no dia a dia o que o Legislativo tem feito. A gente se liga muito, Patrícia, na política, na esfera federal, né? Os presidentes e tudo mais, mas o que impacta a vida do cidadão ariquemense mesmo é a política local. Então a gente quer aproximar a população da Câmara. Legal, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da reforma daqui a pouquinho, viu? Mas eu quero te perguntar, Felipe, você como presidente da Câmara de Vereadores, como está a relação da Câmara de Vereadores com a prefeita Carla Redano e a sua avaliação da atuação da gestão da prefeita? Olha, eu sempre defendo o diálogo. Eu acredito que quando a gente entra em embates, quem perde é a população. Nós precisamos sim trazer à tona os problemas da cidade, nós precisamos cobrar a prefeita, nós precisamos fiscalizar as contas da prefeita para ver se o dinheiro tem sido bem gasto, mas a gente precisa principalmente articular em prol da população. Se não existe um bom relacionamento da Câmara com o Executivo, a cidade fica travada, a cidade não anda, não acontece. Então, eu defendo sempre isso. Todos os assuntos que nós temos eu levo para a prefeita para que a gente juntos encontre uma solução para as pessoas. Pouco me importa qual a bandeira, qual o partido, a minha satisfação é ver as pessoas sendo atendidas. Então, nós temos uma cidade grande que está crescendo bastante e precisa dessa harmonia, né, como a gente gosta de dizer, entre os poderes, o poder legislativo e o poder executivo para que a cidade cresça. Então, qual que é o principal fator nessa relação? Que as pessoas sejam atendidas. Então, se a gente precisar conversar, se a gente precisar entrar num acordo, se a gente precisar articular politicamente, é óbvio que tudo é lícito, nós vamos fazer para que a cidade avance. Então, a minha defesa é essa, a harmonia entre os poderes em prol da população. A sua avaliação da atuação da prefeita? Olha, nós temos alguns gargalos aqui em Ariquemes que são gargalos em todo o país. Por exemplo, a saúde pública. Sempre em todo lugar, né? Em todo lugar. Em todo lugar. Acho que porque a demanda é muito grande. A demanda é grande. Esse estilo de saúde que nós fazemos no Brasil, que nós praticamos no Brasil, é único nosso, né? O Sistema Único de Saúde, o SUS, é único nosso. Então, já existe outros modelos na Europa, onde as pessoas pagam uma pequena quantia de 30, 20 reais. Simbólico. Simbólico, que a gente chama de híbrido, né? Para que consiga contribuir também para o SUS. Então, eu avalio que a gestão da prefeita Carla é uma gestão que avançou bastante. Nós temos algumas obras entregues, temos a obra da rodoviária que está para ser entregue agora, temos a obra da Capitão Silvio, que está sendo concluída também, que vai dar uma mudada na cara da nossa cidade. Junto à ajuda de outros parlamentares, conseguimos entregar 2 creches. Enfim, é uma gestão que vem conseguindo entregar obras, mas tem as suas dificuldades também. Nós temos uma cidade que está bem esburacada, agora, graças a Deus, isso melhorou bastante, mas no período da chuva nós tínhamos uma cidade bem esburacada e precisamos de investimento dos nossos deputados estaduais e federais para ajudar. Ninguém faz nada sozinho. Isso, o cobertor é curto, né? A gente fala bem assim, dinheiro tem, mas não é bem assim. O dinheiro tem, mas nós temos que cuidar da saúde, da educação, das obras, das nossas estradas rurais. Então, eu não gosto de apontar o dedo, assim, eu gosto de correr atrás do recurso com os parlamentares federais, estaduais, para ajudar na gestão da prefeita. É uma gestão que eu vejo que avançou bastante nas obras, tem alguns gargalos, como saúde, como a questão dos buracos do momento, mas que eu vejo com bons olhos, vejo que a prefeita tem se esforçado para entregar um bom trabalho para a nossa cidade. Muito bem. Falando, Felipe, em parceria, me corrija se eu estiver errado. Ariquemes terá transporte gratuito e isso é fruto de uma parceria entre o deputado estadual Alex Redano e o deputado estadual Lucas Torres. É isso mesmo? Teremos transporte gratuito? Olha, Patrícia, isso é uma coisa que eu falo com muito orgulho, que se eu acabasse meu mandato hoje, eu ficaria feliz de entregá-lo por conta desse transporte. Essa história começou lá em 24, na campanha. Eu fui visitar a dona Vanice e ela falou, Felipe, lá no Zona Sul, e fui pedir o voto dela, e ela falou, Felipe, aqui as nossas crianças do Zona Sul, metade do ano elas chegam encharcadas na escola por conta da chuva, e a outra metade elas chegam empoeiradas porque são 6 meses de seca. Então chove 6 meses do ano e tem 6 meses de seca. E não tem escola aqui no Zona Sul. Elas precisam ir para o centro a pé. Eu fiquei imaginando aquela cena deles pequenininhos com a mochilinha, com o guarda-chuva chegando ensopados. E a partir daquele dia eu fiquei encucado com isso e eu falei, eu preciso encontrar uma solução para isso. E a solução veio de um transporte público gratuito. Fui em Cacoal, conheci o sistema deles, o programa deles, trouxe os gastos, trouxe como que ficaria e apresentei para a prefeita, é o que eu falo da boa articulação.
né? Não adianta eu tratá-la como inimiga e as coisas não acontecerem para a dona Vanice. Prefeita, esses são os gastos que nós teríamos anualmente, cabe no orçamento? Se a senhora me autorizar, eu vou atrás das emendas para conseguir os automóveis. A prefeita gostou da ideia, comprou a ideia, vai arcar com o custeio do combustível e do servidor, o motorista, e os ônibus eu consegui um com o deputado Alex Redano e outro com o deputado Lucas Torres. Isso já foi licitado, esses ônibus nesse momento eles estão em preparação, que eles sempre precisam ser adaptados para esse serviço, e até o dia 25 de agosto a empresa é obrigada a entregar. Então até o dia 25 de agosto nós teremos em Ariquemes transporte público gratuito, que vai abranger toda a cidade, do Zona Sul ao Jardim Felicidade, ao Entre Rios, ao Marechal. Todas essas linhas congruindo para o centro para trazer as pessoas para cá e, o mais importante, de graça. De graça, nunca é de nada, é de graça, né? A gente brinca que não existe almoço grátis. Né? Mas a população já paga impostos que são revertidos agora. Exatamente. Exatamente. E agosto está aí, né? Agosto está aí. Já está chegando. Felipe, nós temos uma feirinha itinerante acontecendo em Ariquemes, também tem o seu dedinho lá. Exatamente, Patrícia. Esse é outro projeto que eu gosto muito. Eu estava em viagem para o Mato Grosso, na casa da minha sogra, e lá acontecia uma feirinha no condomínio que ela mora. E em conversa com ela e com os feirantes ali, eles me falaram que essa feirinha mudava de condomínio para condomínio cada dia da semana. E eu falei, olha que ideia genial. E aí, cheguei em Ariquemes, fui na feira, conversei com cada uma das barraquinhas, conversei nas linhas, nas visitas que a gente faz, nos dias de campo que a gente faz na Câmara de Vereadores, e convidei eles a iniciarem esse projeto. Isso foi no ano passado. Hoje nós já temos mais de 80 produtores, pequenos produtores, que com essa feirinha oferecem o seu serviço nos condomínios, e agora a gente cresceu tanto o negócio que a gente está saindo dos condomínios também. Nós estamos aqui na praça do Jardim Paulista. Isso é tão legal porque é a forma como eu vejo a política. Isso não é um trabalho do legislativo fazer. Isso vai além, né? Isso provavelmente se enquadraria mais no trabalho do executivo, mas, por exemplo, tem uma moça lá na nossa feirinha que ela vende bolos. É a Rose. E os bolos da Rose, ela chega a fazer R$1.000 por feirinha, vendendo bolos. E a Josi, ela não quer saber se eu sou do legislativo, se eu sou do executivo, ela quer saber que eu ajudei ela a resolver um problema, né, que ela não tinha, que ela tinha. Então, é dessa forma que eu vejo a política. A gente precisa unir forças para que as pessoas sejam beneficiadas, para que a vida da pessoa seja melhorada, que o problema dela seja resolvido. Então, essa feirinha, ela já tem aí mais de um ano, são mais de 80 produtores no nosso grupo e a gente fica pingando na cidade. Se você que está ouvindo isso quiser fazer parte, a gente não cobra nada, obviamente, eu te coloco no grupo e você vai expor seu produto e dessa forma você vai ter uma rendinha extra. De noite, geralmente, a gente não trabalha, a gente fica ali 2 horas, em 2 horas a Josi chega a fazer R$1.000 vendendo os seus saborosos e deliciosos bolos. Legal que isso tem produtos, né, feitos diretamente das pessoas que vão entregar diretamente para os consumidores. Exatamente. Isso ajuda na renda familiar dessas pessoas que participam, né? Eles conseguem vender um produto de venda direta, então o valor arrecadado, o lucro que eles têm é melhor, porque eles não vão ter atravessador. E a população ganha porque está levando para casa ali um produto feito, fresquinho, né? Eu já participei, eu já fui feirante. Eu já vendi na feira produtos, né? Quando a feira ainda não era no barracão, era aqui na avenida, aqui embaixo, na rua mesmo. Eu catava as pimentinhas da minha mãe, levava lá na feira, colocava no sacolinho e vendia lá. Eu acho isso muito interessante. Quem quiser ter acesso à informação da onde, quando tá as feirinhas acontecendo, tem algum lugar que as pessoas possam... Me manda um direct no Instagram, Felipe Rosic, e lá a gente, só me mandar o seu contato, eu já te coloco no WhatsApp. Eu estava agora ali no Centro de Empreendedorismo com o Nai, lá do Alto do Canaã, que faz um café muito bom, um cacau também. Ele é um dos que, lá da Quarentinha, ele também expõe ali na nossa feirinha. Eu sou apaixonada por esses produtos de feirinha. Eu gosto demais de levar para minha casa produtos fresquinhos de feirinha, porque eu sei que tudo é nota 10, viu? Felipe, nós temos também uma escolinha de futebol gratuita funcionando em Ariquemes. Isso foi já fruto das nossas emendas. As emendas, para quem não sabe, para a população que não sabe, como eu sempre gosto de dizer, de dar transparência para tudo, né? Cada vereador tem destinado pelo Executivo R$950 mil por ano para destinar para alguma secretaria, para associações, enfim, para abastecer a cidade. Metade desse valor é obrigatoriamente gasto com a saúde, a outra metade fica a cargo do vereador. R$100 mil dessas emendas eu destinei
para escolinhas de futebol. Então, nós criamos uma escolinha chamada Ninho de Craques e nós temos no Marechal, no Setor 6, no Setor 10, no Jorge Teixeira nós temos 2, futevôlei e futebol. E o que essas escolinhas fazem? As crianças vêm gratuitamente também. Eu estive no Marechal no sábado, tinham mais de 40 crianças lá. E por que esse investimento no esporte? Eu sou um cara que já fui jogador de futebol, comecei muito cedo no futebol e eu devo muito ao esporte, viu, Patrícia? O esporte me ensinou a ser resiliente, né? Me ensinou a lidar com as decepções do dia a dia, as tristezas de uma derrota ou de uma lesão, me ensinou a respeitar hierarquia, respeitar horário, a ser disciplinado, e é isso que eu penso para as nossas crianças. Criança é um negócio que não dá voto, então pouca gente gosta de investir nas crianças, mas é o futuro do país. Então você precisa investir aqui se você quiser ter retorno lá na frente, se você quiser ter crianças que cresçam com caráter, e o esporte ajuda a moldar o caráter dessas crianças. Então por isso esse investimento foi o maior investimento das minhas emendas, aí 1/4 das emendas que eu tenho disponíveis, né, desses 450 mil foi para o esporte, porque eu acredito, assim como eu cresci no esporte, eu quero que elas cresçam também nesse caminho ali de disciplina, de aprender a lutar pelas coisas que quer, e eu acredito que o esporte, que o futebol e o futevôlei e o vôlei, como nós temos também, vai ajudar elas nessa caminhada. Você consegue me dizer mais ou menos quantas crianças ou famílias são beneficiadas com esse projeto do esporte? Diretamente a gente pode falar em torno de 200 crianças, se nós tivermos aí 40 para cada projeto, mas seriam mais. Hoje, nós começamos ele há uns 3 meses, as pessoas ainda estão sabendo, né? Inclusive você também pode me mandar um direct, pai, mãe ou criança que estiver ouvindo essa entrevista, pode me mandar um direct que eu encaminho o telefone do professor Edilson, da Escolinha Falcão, já é alguém que tem uma história aqui na nossa cidade, então nós tomamos esse cuidado de colocar alguém competente nessa área, está lá junto com o Gilson e o Christian, que vai dar um bom tratamento e vai ensinar o seu filho num bom caminho. A gente falou aqui só da parte de crescimento pessoal, né? Mas por que não a gente ter aí um jogador de futebol saindo aqui da nossa cidade, jogando na nossa seleção? Seria motivo de muito orgulho para todos nós. Estamos aí em período de Copa, Exatamente. Né? Felipe, nós falamos aqui do futebol, falamos da feirinha. Tem algum outro projeto? Eu destaquei esses aqui que foram os que a gente pegou assim, mas tem algum outro projeto que você gostaria de destacar? Nós falamos, Patrícia, sobre a saúde ser um gargalo, né? Uhum. E dessa forma, nós temos uma dificuldade na nossa cidade com especialistas. Nós não temos especialistas à disposição da população da forma que elas precisariam. Então, nós fizemos o programa Saúde nos Bairros. O programa Saúde nos Bairros, ele traz os especialistas para perto da casa das pessoas. Assim como a feirinha vai na casa das pessoas, o Saúde nos Bairros faz isso também. Então, nós fizemos há uns 4 ou 5 projetos desse. Nós fizemos no Mutirão, nós fizemos no 10, nós fizemos no Setor 5 sábado passado agora. E no sábado passado agora nós fizemos mais de 900 atendimentos de especialistas. Então a gente leva dentista, a gente coloca implanon, a gente retira implanon, ortopedista, neuro, enfim. Essa foi uma das maiores destinações das minhas emendas também, para que as pessoas tivessem acesso aos especialistas que elas não têm no dia a dia. Então eu gostaria de destacar esse também. Muito bem. Felipe, vamos falar da reforma da Câmara. Eu não sei, você vai me dizer e nos dizer agora a que pé está a reforma da Câmara. Eu não sei se ainda está acontecendo as sessões no Centro de Empreendedorismo. Ainda está? Sim. Ainda está, né? Como é que está a reforma da Câmara? Atualiza para nós. Olha, a reforma vai bem. Eu não tinha noção de como é cosquenta, como é turbulento você lidar com uma licitação, com uma empresa que ganha uma licitação na esfera pública. Na esfera privada, se aquele cara não está te rendendo, não está dando migué ali que a gente fala, você troca. Agora, na esfera pública, o negócio é mais complicado. Quando a gente faz reforma em casa, já é complicado. Na esfera pública é mais complicado ainda. Exatamente. Você fala de reforma, você faz uma só para nunca mais na sua vida, né? Mas na esfera pública é ainda mais complicado. Mas a gente está lidando bem com isso. A nossa expectativa é que fique pronta até o final desse ano. Como eu disse, a Câmara praticamente está sendo colocada abaixo e está sendo erguida outra Câmara. Uma vez enquanto eu morava em Goiânia para jogar futebol no Goiás, tinha um prefeito lá que chamava Iris Rezende e que estava causando um transtorno danado com um viaduto que ele estava fazendo lá de frente para minha casa. E o slogan dele era: os transtornos passam, os benefícios ficam. Então, é um transtorno grande para os vereadores, não conseguem atender bem as pessoas que antes visitavam a Câmara, estão atendendo ali de forma improvisada, mas isso eu acho que vai deixar um legado para sempre, sabe, Patrícia? E
Agora está ruim, porque estamos improvisados. Mas é para melhorar. Mas é para melhorar. E se você não dá um passo desse de coragem, um passo de estar disposto a ouvir críticas, estar disposto a fazer acontecer, nunca sai do papel. E coragem não me falta. Eu tenho certeza que ao término dessa obra, as pessoas vão ser beneficiadas. É isso que a gente quer. Felipe, nesse projeto de reforma da Câmara, o que você destaca a maior mudança que a população que visitar lá vai conseguir sentir assim visualmente quando chegar, vai ver, nossa, isso aqui era assim, agora ficou assado, ficou bom e tal. O que o pessoal vai ver de principal mudança? Olha, o nosso prédio era um prédio muito antigo. Ele vai se tornar um prédio moderno e com não só esses benefícios que eu falei das salas comerciais, dos escritórios e do plenário, ele vai se tornar um prédio muito bonito. Tem uma coisa que eu gosto, que é se você chegar num restaurante, você for no banheiro e esse banheiro estiver sujo, dificilmente você volta nesse restaurante. A cozinha, então. Exato. Se o banheiro está assim, você imagina como que é a cozinha, né? E a gente tomou cuidado de fazer um banheiro bonito, um banheiro de shopping lá, para receber bem as pessoas e para as pessoas pensarem assim, se o banheiro está assim, essa Câmara aqui tem organização, tem gestão, tem boas pessoas à frente dela. Então, resumindo em miúdos aqui, a gente quer um ambiente gostoso, um ambiente bonito, um ambiente onde as pessoas se sintam bem e a gente vai entregar isso. As pessoas vão ter o privilégio de estar num ambiente onde elas gostam de estar. Muito bem, Felipe, nós estamos conversando aqui, mas às vezes tem pessoas do outro lado lá que não conhecem exatamente quem é Felipe Rosic, sua origem. Fala um pouquinho da origem da família Rosic em Ariquemes. Olha, essa é uma história longa, o meu tio... Resume, resume. Político falando, se você deixar não para, né, Patrícia? O meu tio, Irani Rosic, ele é de Goiás, toda a nossa família é de Goiás. Seu pai? Não, ele é meu tio. Seu tio? O Irani Rosic é do Hospital Monte Sinai ali, ele é de Goiás, nós somos todos de Goiás. E aí, ele do interior de Goiás, vai para Goiânia, faz faculdade, ele vai trazendo um a um dos irmãos para Goiânia, forma todos os irmãos e ele vem para Ariquemes, um dos pioneiros aqui, para desbravar Ariquemes. E assim ele Lembra começou. O ano que ele chegou? Putz, 78, se eu não me engano. Foi mais ou menos esse ano aí que chegou todo mundo de uma vez. Isso, exato. Minha família também chegou em 78. E ele veio na frente, e da mesma forma que quando ele saiu do interior foi para Goiânia, ele veio para Ariquemes, veio trazendo um a um dos irmãos. Nessa leva veio meu pai. Meu pai comprava calcinha em Goiânia e vendia aqui em Ariquemes, ficava fazendo esse vai e volta. E eu nasci aqui, eu e minha irmã nascemos aqui. E aos 12 anos eu fui para Goiânia, voltei para Goiânia para jogar futebol, joguei lá dos 12 aos 21 anos, fui jogador do Goiás, tive alguns problemas de lesão que não consegui mais jogar em alto nível, precisei fazer algumas cirurgias no joelho, fiz 3 cirurgias no joelho direito, 2 cirurgias no joelho esquerdo, fiquei um bom tempo fora dos gramados, mais ou menos 3 anos, e enquanto nesse meio tempo fiz faculdade de Direito, me tornei advogado, e casei com a minha esposa e comecei um plano, um projeto de convencê-la a voltar para Ariquemes. Quem é ariquemense não consegue ficar muito tempo longe daqui. Você pode sair para ganhar um dinheiro, para fazer uma faculdade, mas você sempre, o pessoal fala, quem bebe da água do Jamari tem que voltar. Mas como que eu falava para ela, né, amor, nós vamos voltar para o interior de Rondônia. A gente que é daqui, a gente ama, né? Agora sim, ela não era daqui. Não, ela era de Rondonópolis, mas a gente se conheceu em Goiânia. Certo. E aí ela se formou em medicina e queria fazer residência de oncologia, cuidar de pessoas com câncer. E eu vi a construção do Hospital do Amor. Era um lugar muito bonito. E eu fui e falei para ela, amor, olha esse Hospital do Câncer aqui, que bonito. Joguei a deixa, né? A sementinha. E ela ficou encantada com aquilo e falou, vamos para Rondônia? Olha, vou fazer minha residência lá. Eu falei, será? Deu uma de difícil ainda, mas eu falei, será? Aí ela falou, vamos para Rondônia. Aí eu falei, mas é uma passagem só de ida, viu? A gente vai e não volta mais. Ela veio para Rondônia, ficou em Porto Velho fazendo a sua residência. Eu vim para Ariquemes e assumi a faculdade FAAR. E aí, fiquei na FAAR de 20, até 24, nós passamos de 750 alunos para 1.200 alunos no período da minha gestão. E em 24, eu recebi o convite desse meu tio, Irani, para entrar na política. A princípio, foi um choque muito grande para mim. Eu nunca tinha me imaginado nessa condição, mas por respeito a ele, por consideração a ele, pensei no assunto, conversei com a minha família e a gente entendeu que ficar de fora falando da política é muita omissão, é muita falta de iniciativa e a gente falou, se a gente quiser ver algo de fato acontecendo, algo de fato mudando, a gente precisa meter a cara, a gente precisa entrar de cabeça no assunto. Faltava pouco tempo, faltava uma semana para acabar a filiação partidária, entrei, vencemos a eleição para vereador, depois disso
a chapa me escolheu para ser o presidente da Câmara e cá estamos nós hoje conversando sobre isso. Jamais me imaginava nessa condição, gostava de falar mal de político, não de ser político, tá? Mas a gente precisa ter esperança, não dá para a gente essa descrença, esse desânimo tomar conta das pessoas, porque senão a política vai continuar da forma que a gente se encontra hoje. Voltando um pouquinho ao empreendimento, né, da família, Faculdade FAR, acho que foi a primeira de Direito aqui em Ariquemes? Sim. Né? Sim. Eu também, eu me formei na FAR, posso falar, uma faculdade de excelência, isso. E a família está de parabéns pelo empreendimento. A gente tem um lema lá, Patrícia, só um parêntese, que é ensino de excelência, né? E essa palavra excelência, como você disse, ela engloba muita coisa, né? A gente tem uma responsabilidade grande nas mãos. Você não pode entrar na FAR recebendo X e sair recebendo X. A gente precisa mudar a sua vida enquanto você está na FAR e para isso a gente investe muito em bons professores, em estrutura, para que a sua vida seja transformada. Você precisa ter uma mudança de vida quando sai da FAR. E assim como você fez Direito, mas enveredou para outro caminho, eu também fiz Direito, mas fiquei no jornalismo, né? Que é o nosso empreendimento aqui. Sim. Felipe, você falou sobre a carreira política, né? Que te fisgou e nesse ramo, nessa bifurcação, você encontrou uma forma de poder fazer mais? Exatamente. No setor privado, eu faço parte de uma igreja, a igreja do auditório que o pessoal conhece, que é a igreja em Ariquemes, que é onde eu aprendi que eles já faziam política há muito tempo, que é servir as pessoas, né? Melhorar a vida das pessoas. E ali no auditório eu entendi a importância de nós ajudarmos as pessoas menos favorecidas. Hoje o auditório, muitas pessoas não sabem que a gente não fica falando tanto isso, mas depois que eu entrei na política, eu uso isso como exemplo para incomodar as pessoas mesmo, né? O que você está fazendo? A gente vive num mundo muito egoísta, né? Eu primeiro, eu em segundo, eu em terceiro. Se sobrar, eu penso no meu vizinho. Mas não é isso que Cristo nos ensina. E ali no auditório, nós temos 6 projetos sociais espalhados na cidade, Rota do Sol, Mutirão, Marechal, 10, 12. E nesses projetos, a igreja oferece uma arte marcial, reforço escolar, aula de inglês, música, refeição para aqueles que precisam. E foi isso que eu cresci aprendendo a fazer isso. E quando meu tio me chamou para esse convite, eu falei, mas o que tem a ver, meu Deus, a nossa atuação aqui? Meu tio sempre foi apolítico, mas ele também virou essa chave na cabeça dele. A gente tem chance de fazer mais tendo alguém dentro da política. A igreja nunca recebeu recurso público. Depois da minha entrada na política, continua sem receber recurso público. Não é algo que eu condeno, pelo contrário, eu acho que as igrejas fazem um papel que o poder legislativo, que o poder executivo não consegue fazer, que é atender as pessoas mais carentes, que os dependentes químicos, como nós temos também uma casa de recuperação, mas é uma opção da nossa igreja. O auditório não usa recurso público, mas a gente atender a população, a gente precisa se preocupar com as pessoas que mais precisam. Se a gente tem esse alcance, a gente precisa fazer isso. E na política eu encontrei essa oportunidade de servir com as emendas, servir ouvindo a população, ouvindo as dores da dona Vanice, como eu falei, lá no setor Zona Sul, que não tinha como mandar suas crianças para a escola. Isso tudo é muito gratificante, sabe, Patrícia? Por mais que muitas vezes você fica meio engessado, dependente de uma coisa muito burocrática, diferente da vida privada, quando você consegue conquistar algo assim, é muito gratificante. Só abrindo um parêntese, porque eu acho isso muito importante, a espiritualidade, ela transforma pessoas, transforma caráter, e a igreja, como você está inserido dentro, né, a igreja, ela tem esse papel, né, social também, e as pessoas não relacionam, mas isso é uma política, né? Isso. Quando você ajuda pessoas, quando você trabalha com pessoas, você está lidando com uma política. Exatamente. Né? Eu acho que, por exemplo, nós temos um trabalho também nos presídios. O trabalho nos presídios e o trabalho com a clínica de recuperação para dependentes químicos. Eu posso estar sendo muito exagerado aqui em dizer, mas a principal forma de tirar as pessoas do crime e tirar as pessoas da droga é através do conhecimento da palavra de Deus. São duas coisas que te pegam de uma forma que fica difícil você sair com as próprias forças. Aí vem o evangelho e transforma a vida das pessoas, tanto do dependente químico quanto da vida da pessoa que está na vida do crime. Então, como eu disse, posso estar exagerando aqui, mas o que recupera de fato essas pessoas, esses 2 grupos de pessoas, é o evangelho, é só a palavra de Deus. Muito bem. Felipe, você está se colocando à disposição para uma vaga, né, a pré-candidato a deputado federal, né? Por que você deseja disputar uma vaga na Câmara Federal? Como eu disse, Patrícia, nós
depois que você entra nesse meio, você vê quantas pessoas você consegue ajudar com o simples fato de você estar numa posição onde as pessoas te escutam mais do que quando você está de fora. E embora nós tenhamos feito bastante coisa, como a gente citou aqui algumas nessa conversa, em apenas 1 ano e meio aí de mandato, eu acho que a gente pode fazer mais. E com essa pré-candidatura a uma vaga na Câmara Federal, nós vamos conseguir abranger um maior número de pessoas, nós vamos conseguir representar um maior número de pessoas e nós vamos conseguir defender valores que são caros para nós, como a gente acabou de falar, valores cristãos, princípios cristãos, valores bíblicos, lá na esfera federal, que é onde essas coisas se definem. Então, essa candidatura a deputado, essa pré-candidatura a deputado federal é para isso, é para atender um maior número de pessoas, é para aumentar esses projetos que nós estamos comentando aqui e para defender os princípios que o cidadão ariquemense, que o cidadão do Vale do Jamari, que o cidadão de Rondônia precisa ser defendidos, para representar essas pessoas numa esfera federal. Então, esse é o principal objetivo dessa candidatura, sabe? Representar o povo rondoniense baseado nessas coisas que nós acreditamos, nesses princípios que nós acreditamos em Brasília. Felipe, na nossa conversa você já falou algo sobre o que eu vou te perguntar agora, mas eu quero saber intrinsecamente as suas bandeiras que você está levantando e as propostas para essa nova jornada de pré-candidatura à Câmara Federal. Eu sou um político que não tem bandeira, Patrícia. A minha bandeira é a da sua necessidade hoje. Eu sou um político que não sabia nada sobre as nossas crianças e pessoas neurodivergentes, pessoas atípicas, mas a partir do momento que eu entrei no mandato, que as mães começaram a falar comigo, Felipe, a gente não tem o mínimo, eu comecei a brigar por aquilo e a gente estabeleceu na Câmara o Dia do Autista, onde todo ano a gente faz um congresso, um seminário para chamar a atenção das pessoas para as dificuldades, a gente traz especialistas para falar sobre o assunto. Ao mesmo tempo que as mães atípicas, as famílias atípicas precisam de um representante, a gente precisa de um ônibus para melhorar a vida das pessoas que são os bairros mais adjacentes. Então, qual que é a sua bandeira, Felipe? A minha bandeira é a que você precisa hoje. O assunto que você precisa hoje, eu vou brigar por ele hoje. A minha base, como eu já fiz questão de frisar aqui, acaba saindo naturalmente, né? Mas é cristã, eu sou cristão e defendo princípios cristãos, mas a minha bandeira é a da população rondoniense, que a necessidade de hoje, como a gente falou aqui também da saúde. A gente atua na saúde, atua no esporte, né? Atua nessa questão da mobilidade urbana. Então, o que você precisa hoje? É disso que eu vou buscar. Eu costumo ir nessas conversas políticas que nós temos, nessas reuniões políticas, e perguntar qual que é a necessidade aqui do bairro Rota do Sol. Essa é a minha bandeira. Porque a pessoa não quer saber lá no Rota do Sol da escolinha de futebol que acontece no Marechal, por exemplo. Ela tem um problema ali. Então, essa é a bandeira que eu levanto e essa é a bandeira que eu brigo. Todos os dias a gente recebe diversas demandas e ali essa bandeira que eu vou defender naquele dia. Muito bem, Felipe. Muito bom falar com você aqui no programa Bronca da Pesada. Um papo super gostoso, informativo, para trazer informações para a comunidade. Agradeço você ter se colocado à disposição, aceitado o nosso convite de vir e deixo agora o microfone do Canal 35 para suas considerações finais. Patrícia, sempre é uma honra para mim estar aqui com vocês. A sua audiência é uma audiência muito qualificada e eu sempre tenho muito prazer em estar aqui com vocês. Peço a todos que nos acompanhem para estar presente no processo legislativo. Como eu falei, o que a gente decide ali na Câmara, a atuação dos vereadores impacta direto na sua vida e nós somos apenas 11 vereadores numa cidade de 110 mil habitantes, que cresce muito todos os dias. Então a gente precisa do auxílio da população para conduzir a cidade. A gente precisa do auxílio da população para apontar os defeitos, onde a gente precisa atuar, para atuar junto da prefeita. Então, participem, mandem mensagem, liguem para a gente. Meu telefone está lá no meu Instagram também. Participe, que dessa forma a gente vai fazer o que a gente quer de mais valoroso, que é fazer a nossa cidade crescer, é ter uma cidade boa para morar. E a gente precisa muito da população nesse processo juntos. Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês. Muito bem, eu entrevistei Felipe Rosic, ele que é vereador em Ariquemes, presidente da Câmara de Vereadores em Ariquemes e pré-candidato a deputado federal.